Atos capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 34. Versículo 15 ao versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. E os que acompanhavam Paulo, esse é o discurso de Paulo lá no Areópago, né? E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E, tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir outra novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos ou um tanto religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. E esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse ou necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza, e todos ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estavam Dionísio e o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Vou deixar aqui a Bíblia aberta, porque foi um texto longo, irmãos, e nós vamos ter que correr um pouquinho, né? Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, quando chegou nessa cidade idólatra, veja que existe uma semelhança entre o que estava acontecendo naquele período, há quase 2000 anos atrás, com os nossos dias de hoje. E qual a semelhança? Os intelectuais, os conhecedores, os filósofos da atualidade, a idolatria, a autossuficiência, tudo aquilo preparando onde o apóstolo Paulo vê e ele é pressionado sobre toda aquela situação daquela cidade, todas aquelas circunstâncias adversas, toda aquela situação por onde ele passava. E ele, Paulo, né, como um pregador, um conhecedor da palavra, íntimo do Senhor, inteligente, observador,
o que ele esperava? Ele olhava ali o que podia ser importante para que a mensagem do Evangelho pudesse fazer efeito. E há alguns pontos importantes que nós olhamos para isso. Paulo chegou naquele lugar para pregar o Evangelho. Ele não chegou lá para fazer graça, para estar passeando. Não. Ele era um pregador do Evangelho. Muito diferente de hoje, de que pessoas trazem pessoas de longe, de avião, de tudo, e as pessoas é como se elas fossem uma turista. E ela chega naquele lugar e ela tem que agradar aquele público que se encontra naquele lugar. Paulo não queria conhecer a cidade. Não era o objetivo dele para olhar para aqueles prédios, aqueles monumentos únicos que tinham lá e ficar lá de boca aberta, não. Apesar de ser um lugar, né, aquela Acrópole lá, um lugar lindo, maravilhoso, uma arquitetura exuberante, tudo aquilo tinha a dedicação a culto a deuses. Todo aquele monumento, onde hoje nós achamos que tem vários monumentos onde é culto a deuses, e para nós vamos lá, e uns até tiram foto dos lugares, né? Lá aquele Partenon lá possuía uma grandeza sem igual. E aquela praça, né, que algumas traduções chamam de Ágora, né? Tinha um monte de coisas pintadas por artistas famosos, e assim vai, irmãos. Ali existia políticos e debates filosóficos e tudo. Atenas era muito conhecido pela sua democracia. Não uma democracia relativa, uma democracia. E Paulo também era um intelectual. Paulo também era um conhecedor, formado nas universidades de Tarso, de Jerusalém. Paulo era um conhecedor. Mas ali Paulo não estava preocupado com discussões secundárias, não. Ele estava lá para pregar o Evangelho, pregar Jesus e esse ressurreto. Pregar Cristo e esse ressurreto. Então, irmãos, o que nós vemos ali? Paulo ia combater um paganismo, a idolatria. E o que nós vemos, acima de tudo? Que Paulo se revolta com a idolatria daquele lugar. Paulo se revolta, Paulo se ira com aquela idolatria. Se ira com a idolatria. Então o que Paulo viu naquela cidade não era uma cidade bonita, uma cidade turística. Não. O que Paulo viu era uma cidade idólatra. Uma cidade perdida. Então você vê que, apesar de ser refinada na intelectualidade, adornada pelos mais ilustres pensadores do mundo, Paulo vê que aquelas pessoas são ignorantes espirituais. Ignorantes espirituais. Que aquela filosofia deles, a qual Paulo ia defrontar, são repugnantes. A idolatria é algo repugnante, irmãos. É algo repugnante. Ali a palavra kateidolos, que só aparece aqui nesse Novo Testamento, a tradução indica que não apenas que a cidade estava cheia de ídolos, mas que a cidade foi construída sob ídolos. Totalmente idólatra. É o nós hoje, irmãos. Ontem era dia, não sei de quem, da Aparecida. Todo dia é dia de um santo, todo dia é dia de um Deus. Hoje é dia de um santo. Hoje alguma cidade comemora que ela foi fundada sob uma idolatria. Mas aquilo Paulo ia combater. Paulo não estava preocupado com o que as pessoas iam achar. Paulo ia combater isso.
Paulo era um pregador do evangelho que ia anunciar Cristo ressurreto. Veja, irmãos, havia mais deuses em Atenas do que em todo o resto do país. Quantos santos, quantos deuses a Igreja Católica adora santos mortos, a Igreja Evangélica adora santos vivos. Quantos deuses nós fazemos? Será que há menos deuses que havia em Atenas? Lá eram inúmeros templos, santuários, estátuas, altares. Lá no Paternon encontrava-se uma imensa estátua de Atena feita de ouro e mármore. E hoje, irmãos, existe só templo da Igreja Católica, de outras igrejas, dos Mormons? Não. Existem templos adorados hoje também por ditos cristãos evangélicos e outros tipos de cristãos. Pessoas ainda ficam de boca aberta com prédio, com a história de que o melhor é para Deus, como se isso pudesse impressionar Deus, como isso possa impressionar pessoas ou cristãos pregadores do evangelho de verdade. Eu já vi, infelizmente, alguns que eu até admirava como pregadores do evangelho. Hoje eu não perco meu tempo para escutar 10 segundos do que ele fala. Falando, é abismado. Nossa, obrigado por me convidarem para pregar nesse maravilhoso templo, nessa catedral. Está abismado, tá? Com quantidade de pessoas, com o tamanho. Mas Paulo não se impressionava com belezas que não honrassem a Deus. Paulo não estava impressionado com isso. Pelo contrário, sentiu-se oprimido pelo emprego idólatra da criatividade artística dada por Deus aos atenienses. Foi isso que Paulo viu, uma cidade submersa nos seus ídolos. Nos seus ídolos. Sabe o que acontece, irmãos? A idolatria é algo indesculpável. Seja na antiguidade, seja agora contemporânea ou moderna, primitiva ou sofisticada, sejam suas imagens de metais ou feitas de metal, seja nas suas imagens mentais, objeto de cultos palpáveis ou conceitos abstratos desprezíveis, seja o que for, um lencinho, um copo d'água, seja o que for. Pois a idolatria é a tentativa de confinar Deus, limitando a um espaço imposto por nós, quando Deus é o Criador do universo. O que as pessoas tentam fazer é domesticar Deus. O que as pessoas tentam fazer é fazer Deus nosso dependente, domando, mimando Deus, ou alienando, ou até culpando por sua distância e seu silêncio quando ele é o que governa todas as nações e não está longe de nós. O que nós vemos hoje, muitas pessoas questionar Deus por aquilo que elas estão passando ou vivendo. Muitos, não são poucos. Porque não conhecem o Deus. O Deus verdadeiro para eles é um Deus desconhecido. Um Deus submisso e servil ao homem, ou a algum lugar, ou alguma pessoa. Não importa se isso é uma estátua ou é mental. Em suma, irmãos, toda idolatria é uma tentativa de minimizar o abismo entre o Criador e as suas criaturas, para colocá-lo sobre o nosso controle. O que vemos hoje? Pessoas colocando Deus sobre o controle delas, sob o controle de uma denominação, sob o controle de alguma situação.
Mas por que as pessoas vão pedir pelos santos mortos? Porque o pedido dessa pessoa, que seja, é como que Deus fala assim, nossa, não posso negar o pedido dela, da Aparecida, de qualquer outro santo, ou do santo vivo, do pastor, do apóstolo, do ungidão, eu não posso negar. Como se Deus estivesse submisso a pedidos humanos. E mais do que isso, ela inverte as posições entre Deus e nós, de modo que, em vez de reconhecermos humildemente que Deus nos criou e nos governa, temos ousadia de imaginar que podemos criar e governar Deus. Romanos já fala a respeito disso, que o homem criou um Deus conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Não existe lógica na idolatria, ela é uma expressão perversa e confusa da nossa rebelião contra Deus. Veja, o que Paulo sentiu, veja no versículo 16, não apenas os olhos de Paulo estavam abertos, mas também o seu coração estava disposto a auscultar a mais intelectual cidade do império. E o evangelista Lucas registra e fala, né, o espírito de Paulo se revoltava. A palavra ali no original, ela tem ali um significado como se irritava, provocar ou causar ira. Essa é a palavra que ocorre novamente lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. O amor não se exaspera. O sentido não é a falta de controle, mas a reação progressiva e ponderada contra aquilo que Paulo viu. Paulo não se conformava com isso. Hoje nós temos uma geração muito conformada. Muito conformada. A história de que você tem que respeitar todas as religiões. Como respeitar todas as religiões? Você tem que respeitar todas as pessoas. Respeitar todas as religiões? De maneira alguma. Como você pode respeitar um médico que vai dar um remédio errado e vai matar uma pessoa? Como você pode respeitar uma religião de que está levando pessoas ao caminho errado, ao juízo, à ira de Deus? Uma vez, uma discussão, a pessoa, você tem que respeitar todas as religiões. Fala, eu não respeito. Como você pode respeitar uma religião que mata animais? Uma religião que mata crianças? Não, mas aí não, como não? Se você tem que respeitar todas as religiões, você tem que respeitar todas as religiões. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Paulo ali estava para anunciar Cristo, e esse ressurreto. A idolatria é um pecado gravíssimo porque rouba a honra e a glória do nome de Deus. E o que ela faz? Ela dá a outro ser a honra e a glória que só Deus merece. Quando uma pessoa diz que adora a Deus por meio de uma imagem, ou de uma pessoa, ou de um culto, de um ritual, ele está desprezando a Deus que ordenou que não se fizesse nem se adorasse nenhuma imagem. E muitas vezes as escrituras chamam esse sentimento de ciúme. Somos propriedade exclusiva de Deus, Ele não nos divide com ninguém. O marido pertence à esposa e não divide com ninguém. A esposa pertence ao marido e não divide com ninguém. E Deus disse lá em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois, não a darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura. Mas parece que é difícil entender isso. O nosso Deus, o Deus que nós conhecemos, tem o direito exclusivo à nossa fidelidade e sente ciúmes quando transferimos para outra pessoa ou coisa a nossa devoção. E sabe qual que é a realidade, irmãos? Os ídolos não estão limitados às sociedades primitivas. Hoje, existem muitos ídolos sofisticados.
E o que é um ídolo? Algo que vai substituir Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar de Deus, que Deus deveria ocupar em nossas vidas, é um ídolo. A avareza é idolatria. As ideologias hoje podem ser idolatria. Assim como a fama, a riqueza, o poder, sexo, comida, bebida, drogas, os pais, os filhos, a esposa, amigos, o trabalho, o seu conhecimento, o seu diploma, o seu lazer, a televisão, a internet, o Facebook, as propriedades. E pasmem, até a igreja, até o lugar que você congrega, até a religião e o culto cristão pode ser um ídolo na vida das pessoas. Os ídolos parecem particularmente dominantes em cidades. E Jesus chorou. Jesus chorou por causa da impenitência da cidade de Jerusalém. Paulo ficou profundamente indignado com a idolatria em Atenas. E eu e você, irmãos? Será que temos ídolos? Será que já fomos perturbados pelas cidades idólatras do nosso mundo atual? Só quando Paulo sentiu isso, quando Paulo foi perturbado por isso, o que Paulo fez? Paulo agiu. Ele agiu negativamente, agiu positivamente. A primeira coisa que ele fez foi se revoltar com aquela idolatria que reinava naquela cidade. Ele não achava aquilo normal. Ele não via a idolatria apenas pelas lentes da cultura religiosa ou a beleza da arquitetura, não. Ele via a idolatria como algo que roubava a glória de Deus. O que nós vemos, irmãos? Que tudo aquilo que rouba a glória de Deus é idolatria. É o que Paulo fez. Paulo pegou um gancho daquele altar aos Deus desconhecido, porque os gregos tinham altares para todos os deuses. E eles muito preocupados em agradar a todos os deuses, a respeitar todas as religiões de todos os deuses, e falaram, não pode ficar nenhum de fora, então vamos montar aqui um Deus desconhecido, porque vai que fica algum de fora e fica bravo com nós. Vai que eu fico falando mal, entre aspas, de alguma religião, que não é falar mal de religião, irmãos. E as pessoas ficam bravas comigo. Veja, então Paulo viu aquele altar do Deus desconhecido e ia aproveitar, ele ia usar um gancho. E a partir desse gancho ou dessa ponte, ele começa a anunciar o Deus verdadeiro. O Deus que eles não conheciam. E por incrível que pareça, muitos ainda não conhecem. Aí Paulo começou a falar isso nas sinagogas. Todo sábado Paulo ia nas sinagogas e dissertava entre os judeus e tementes a Deus. Porque muitos não conheciam Deus, apesar de falar sobre Deus no meio religioso. E ainda é importante compartilhar o evangelho com pessoas que frequentam a igreja e com tementes a Deus, que talvez só participem ocasionalmente dos cultos. Não tem conhecimento nenhum. Não conhecem o Deus verdadeiro. Por isso que, mesmo no meio da igreja, há necessidade de se pregar o evangelho, o Cristo e esse ressurreto. E como falta isso, irmãos? Aí Paulo falou na praça, porque ali a praça era o centro dos negócios, das atividades cívicas. E Paulo falou o quê? Ao meio do negócio dele. A necessidade de nós pregarmos o evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. A essa ágora, aonde nós trabalhamos, onde nós frequentamos. Paulo não se calou ao meio da praça, ao meio dessa ágora. E nós não podemos nos calar também.
o Evangelho, o Cristo ressurreto tem que ser anunciado também entre os nossos colegas de trabalho, entre o meio que nós vivemos. E aí Paulo também começou a debater lá no Areópago, nos filósofos. E hoje, irmãos, como tem filósofos, desde filósofos cristãos, como filósofos ateus, como outros tipos de filósofos de outras religiões. Os filósofos epicureus e estoicos levaram Paulo até essa praça, né, a Ágora, o Areópago. E essa palavra significa colina de Ares, visto que ser Ares, o deus, né? O deus de guerra dos gregos, o deus Marte dos romanos, o local é também chamado de colina de Marte, e essa colina dava vista para a Ágora, para essa praça, né? Que não era bem uma praça, que ficava de frente do Paternon. E ali tinha um tipo de um concílio que se reunia, né? Olha, ele está anunciando um Deus e vamos o seguinte, vamos questionar ele a respeito disso. E é hoje, irmãos, quantos filósofos, quantos epicureus, quantos estoicos nos questionam a respeito disso? Quantos pregadores da prosperidade, coaching e outros mais vêm questionar sobre apenas pregar o Cristo ressurreto? Era um lugar seleto. Aquele conselho do Areópago era responsável também por supervisionar a religião. Mas Paulo ali, questionado sobre essa nova doutrina, entre aspas, que ele estava ensinando, ele começou a falar sobre o Deus ressurreto. E aqueles filósofos, os epicureus, que não acreditavam na vida após a morte, nem o julgamento final, queriam que o fim principal do homem era o prazer. Mas eu falo assim, não, mas, irmãos, nós temos epicureus hoje, irmãos, no meio cristão. No meio cristão. Que pregam sobre isso. Que pregavam o acaso, a fuga e o prazer. Qual era o lema dos epicureus da época? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E não é isso, irmãos, hoje? Já que muitos pregam que a salvação é um brinde, já está conquistando desde que você aceitou Jesus, e agora que você tem que viver, comer o melhor dessa terra. É isso. Os estoicos eram materialistas, panteístas, fatalistas, apáticos ao sofrimento humano, defensores da visão cíclica da história. E não temos hoje no nosso meio, no meio gospel, os estoicos também, irmãos. Não é só na filosofia grega. Temos os estoicos cristãos. O evangelho da prosperidade. Os panteístas, que tudo é Deus. Os fatalistas, né? Que, fazer o quê? Mas tem pessoas que acreditam num determinismo cego, como é. A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Que não há esperança. Ou a esperança te envolve para o materialismo. Não, nós não estamos entrecheirados num destino cego, irmãos. E implacável, não. Nós não estamos pregando um conformismo, não. Tanto que os líderes dessa escola estoica cometeram suicídio. E você não vê hoje cristãos cometendo suicídio? Só que a palavra de Deus nos mostra que é possível mudar.
É possível recomeçar, é possível sair do cativeiro e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Num relacionamento com Cristo ressurreto, com Deus vivo. Aqueles filósofos gregos, os epicureus, como os estoques, estavam equivocados. Diziam, os epicureus diziam para você aproveitar a vida, enquanto os estoques diziam que é para você aguentar a vida. A palavra de Deus nos ensina a viver a vida na presença de Deus, mediante o poder de Deus e para a glória de Deus. Ao meio das dificuldades, nós vivemos para a glória de Deus. Ao meio de aproveitar a vida, aproveitamos para a glória de Deus. É Ele que nos dá a vida. É isso que Paulo começa a falar. Nós vivemos, nós nos movemos, nós respiramos por causa de Deus. Então aproveitemos a vida para a glória de Deus. E as dificuldades do dia a dia que nós enfrentaremos até o fim, que seja para a glória de Deus. Isso não é conformismo. E as pessoas, como aqueles filósofos, tinham preconceito. Eles tinham preconceito sobre a pregação de Paulo, chamando Paulo de paroleiro, tagarela. Falando que Paulo era um plagiador, ignorante, um charlatão, um papagaio, um tagarela intelectual que não sabia o que estava fazendo, estava copiando a pregação de outras coisas, usando palavras que não eram dele. Chamando Paulo de um falso intelectual. Chamando Paulo de pregador de falsos deuses, ou de estranhos deuses. Por quê? Porque o verdadeiro Deus era o que eles falavam, o que eles tinham lá. Porque eles achavam que Paulo estava pregando um novo tipo de divindade, um Deus masculino chamado Jesus e uma só companheira, Anastasis, que é a palavra ali, que era a ressurreição. E a ignorância, ela é sempre preconceituosa. O preconceito pode roubar a uma pessoa a preciosa oportunidade de aprender. Os atenienses rejeitaram o evangelho por não estarem abertos à pregação do evangelho. Qual que é a maior dificuldade que nós temos hoje, até no meio gospel, é as pessoas estarem abertas para a pregação simples do evangelho da graça, Jesus Cristo e esse ressurreto. Aí Paulo pregou. Lá no meio desses templos, desses ídolos, desses altares, lá em Atenas, Paulo, ele pregou. Paulo não se sentiu incomodado, apesar de estar ultrajado pelaquela idolatria na cidade. A partir dali, do momento do Deus desconhecido, Paulo anunciou aos atenienses, aqueles religiosos, o Deus vivo que eles não conheciam. Ele fala, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E nós podemos ver esse discurso, O que Paulo começa a falar, que Deus é o Senhor do mundo, que não precisa de templo, nem de ritual, nem de culto humano. Ou aquele cultico humano, onde as pessoas estão lá para cultuar a elas próprias, a um culto que vai servir a elas. Paulo começa a falar que o homem é a criação de Deus, que o homem precisa de Deus, que há um relacionamento entre Deus e o homem. Então, que a idolatria, então, na verdade, o que ela é? Ela é estutícia. E que Paulo chega à conclusão. Ele fala e ele conclama aos homens a abandonarem suas ideias ignorantes de Deus e a se arrependerem. E essa palavra, irmãos, é muito interessante. Eu peguei ali o comentário de Warren Wiersbe, e ele fala ali de 4 mensagens fundamentais, que ele fala sobre a grandeza de Deus, que ele é o Criador, porque os epicureus, que eram ateus, afirmavam que tudo era matéria,
e que a matéria sempre existiu. Depois Paulo vai falar que Deus criou do nada tudo que existe, chamou à existência as coisas que não existiam. Que Deus ele é distinto da criação, mas está presente na criação. Que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todos os desertos e praias do nosso planeta. Que Deus criou cada uma delas e as conhece e as chama pelo nome, como fala lá em Isaías 40, 26. Paulo está usando a palavra sobre aquilo que Deus havia revelado. Paulo vai falar sobre a bondade de Deus, que Ele é o provedor, que Ele cuida dos seus. Não apenas o templo é incapaz de conter Deus, como seus cultos são incapazes de acrescentar coisas a alguma a Ele. Deus não só criou, mas Ele cuida da criação. Deus não está distante da criação, nem se confunde com a criação. Ao contrário, mesmo sendo distinto da criação, está presente e cuida dela. E com essas declarações sucintas, Paulo devastou todo o sistema religioso da Grécia. É Deus quem dá aquilo que precisamos, vida, respiração e tudo mais. Nós dependemos de Deus, não Ele. Não é Deus que depende de nós. A idolatria, portanto, ela é algo irracional. Antigamente e hoje. Porque é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Porque sem Ele nada nós podemos fazer, nada. Deus é o Deus da providência, não é o Deus desconhecido dos agnósticos. Ele se revelou na obra da criação, ele se revela em nossa consciência, ele se revela através das Escrituras, em seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos concedeu a todos os filhos. Ele está presente. O Deus da providência não é Deus impessoal dos panteístas, não. Ele não é um Deus bonachão dos epicureus, nem o Deus insensível dos estoicos. É o Deus do juízo, mas também o Deus de toda a graça. Paulo está anunciando um juízo, mas Paulo antes anuncia que todos se arrependam. Conclama e pede para que todos se arrependam. Porque Deus é que governa tudo. Deus, ele é soberano. Paulo diz que o Deus que ele anuncia é o Senhor dos céus e da terra. E que os deuses dos gregos eram distantes, seres distantes. Hoje, o Deus que é apresentado hoje é um ser distante, que depende de um santo, que depende de um santo morto ou de um santo vivo, de uma idolatria, de uma mandinga para que ele se mova. Isso é um Deus distante. Porque se eu preciso de algum subterfúgio para chegar a Deus, é porque Ele está muito distante de mim. E Paulo fala, não. O Deus, o Cristo ressurreto, Ele está perto de nós. Na verdade, Ele habita em nós. Ele vive em nós. Ele se comunica conosco. É isso que Paulo fala quando cita aqueles poetas. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E ele acrescenta, porque dele também somos geração. E ele fala, Deus nos fez a sua imagem, de modo que é tolice fazer deuses à nossa imagem. Não adianta vocês criar Deus à imagem do homem. O Deus que Paulo anuncia é o Deus que se fez carne, se esvaziou e se humilhou até a morte de cruz. Esse é o Cristo ressurreto. E Deus o exaltou de sobremaneira. Paulo fala da graça de Deus, que Ele é Salvador e juiz. Aí Paulo, quando anuncia isso, fala que vocês se arrependam. Que vocês se arrependam.
Ele está falando que o juízo será universal, que o juízo será justo, que o juízo já está definido. Que Deus já nomeou o juiz e determinou o dia do julgamento. As nações serão julgadas diante dele. E com isso Paulo enfatizou cada vez mais a grandeza de Deus. Não apenas como o começo e o fim de todas as coisas, mas como aquele a quem devemos a nossa existência e a quem precisamos prestar contas. E ele afirmou que os seres humanos já sabem disso por revelação natural ou uma revelação geral. Interessante, irmãos, que quando Paulo chama ao arrependimento, no versículo 32 ou 34, para nós irmos encerrando, Paulo terminou aquele sermão, né, falando sobre o arrependimento, que você percebe que alguns escarneceram dele, outros adiaram a decisão, falaram assim, sobre isso daí nós vamos conversar depois. E outros creram. E é interessante o arrependimento. Paulo chama o homem, todo homem, ao arrependimento. Ao arrependimento de quê, irmãos? Vamos ser práticos, até por causa do nosso tempo. Paulo encontra um lugar cheio de idolatria, um local idólatra. A reflexão que eu faço com você sobre o Deus desconhecido para os muitos é porque muitos criam Deus conforme a imagem e semelhança dele e se tornam idólatras. Uns são idólatras por adorar imagens e esculturas. Outros são idólatras por adorar pessoas, desde pastores até filhos, pais e mães. E outros são idólatras por coisas. O que fica claro que como eu me arrependo a respeito disso? Eu não sei você, eu posso falar por mim, e eu creio que o Espírito Santo está falando ao coração de cada um, dos seus. Porque a beleza do Evangelho é essa, irmãos. Nesses versículos finais, você vê que o Evangelho, a palavra de Deus, ela vai cumprir aqui por aquilo que ela foi falada, anunciada. Uns vão escarneceres, outros vão deixar para depois, e outros vão crerem. Ela vai cumprir o seu objetivo. Lembra, muitas pessoas acabam sabendo que estão erradas e elas se arrependem. Se você lembrar a questão de Judas, Judas se arrependeu. Ele se arrependeu, tanto se arrependeu que ele chorou, voltou lá, não quis saber do dinheiro que ele pegou. Mas qual a diferença disso? Por que muitos não conseguem ver o arrependimento? Porque muitos se arrependem, abandonam, mas se voltam para si mesmo. É o que a religião faz. A diferença clara para Pedro é que Pedro se arrependeu e foi até Jesus. Judas não voltou até Jesus. Muitos se arrependem, choram amargamente, não fazem mais aquilo, se arrependem daquilo que têm feito, mas não se voltam a Jesus. Não se voltam ao Salvador. Não se voltam ao Cristo ressurreto porque não conhecem. Não sabem quem é. Hoje, o Deus desconhecido pode estar se revelando a você. No final da pregação, existem 3 tipos de pessoas. Os que escarnecem, os que deixam para depois, por uma próxima oportunidade que talvez não tenha chance, e outros que creram. Qual é você hoje? Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa palavra. Que o seu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Que
Que teu Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, possa estar convencendo vidas hoje, nessa tarde. Acima de tudo, Senhor, nos livra da idolatria, de qualquer tipo de idolatria. E que seu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.